Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando a carta aos Colossenses e especialmente vamos nos concentrar no tema da reconciliação e da esperança. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olha que legal, a gente já está junto aqui para estudar a Bíblia com você e muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Nós fazemos o Lições da Bíblia em conjunto aqui com colegas, pastores, não é? Convidados que vêm aqui aos estúdios da Novo Tempo para trazer insights, conhecimento bíblico para ajudar a mim e a você nesse crescimento espiritual tão importante que a gente só consegue a partir do estudo da Bíblia. E eu quero apresentar esses colegas mais uma vez e agradecer a presença deles. Aqui à minha direita, o pastor Alberto. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e que a gente não se esqueça de que a nossa esperança é viva. Amém. Aqui à minha esquerda, o pastor Patrick. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius, queridos colegas. Pastor, aproveitando esta oportunidade, gostaria de mandar um abraço carinhoso e especial a todos os nossos diretores e diretoras da Escola Sabatina, nossos queridos professores, promotores de classe, secretários, toda a equipe envolvida, nossos queridos alunos da Escola Sabatina. Um abraço carinhoso e especial para todos vocês que sábado após sábado faz com que a Escola Sabatina seja viva e aconteça na sua igreja local. Que legal, muito bem lembrado, pastor, muito obrigado, porque essa turma que você mencionou é muito importante, que recebe nossos alunos todos os sábados, né? Os nossos convidados, inclusive aqueles que assistem Lições da Bíblia nas nossas igrejas adventistas, né? Amigo, pastor Adenilton, bem-vindo também mais uma vez. Também mais uma vez é uma alegria estar aqui. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o pessoal da Igreja Brasileira de Chicago, da Igreja Adventista Brasileira de Chicago. Eu lembro que quando cheguei a Andrews para estudar, quando fui aos Estados Unidos para fazer os estudos doutorais, eu conheci um ancião de igreja e ele chegou para mim e falou assim: rapaz, olha, parece que eu já te conheci há muito tempo, né, em função de um Lições da Bíblia que eu gravei antes de ir para lá. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele também, o Jean, um líder de igreja ali, e aproveitar e mandar um abraço para toda a igreja ali da Igreja Brasileira de Chicago. Que legal, um abraço para esse pessoal tão querido, né, que vive em outro país, mas mantém a sua fé, a doutrina, a crença bíblica. Um abraço para esse pessoal. E eles acompanham Lições da Bíblia. Que legal, muito bom saber disso. Um abraço do coração para eles. E só um detalhe, foi através da lição da Escola Sabatina que eu tive a primeira vez o contato com explicar as coisas e se eu sou um pastor hoje, muito é porque quando eu era adolescente eu comecei a passar a lição da Escola Sabatina. Muito bom. Legal. Realmente é uma ferramenta extraordinária de ensino, né, e de aprofundamento na Palavra de Deus. Patrick, você ora para a gente, por favor? Com alegria, pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela reconciliação provida na cruz do Calvário. Que a esperança do teu breve retorno e da salvação em teu nome possa sempre estar em nossa mente e coração. Amém. Oramos pedindo a tua iluminação neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Reconciliação é uma palavra muito bonita, não é, Adenilton? Uhum. E ela se aplica muito adequadamente àquilo que o Evangelho fez entre nós e Deus. É isso mesmo. Eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa aqui, quem sabe falando um pouquinho sobre o verso para memorizar do nosso guia de estudos. Eu queria começar então fazendo a leitura do texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E diz ali: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho muito interessante a maneira como Paulo consegue contar a história da salvação com uma economia incrível de palavras. Porque aqui nesse texto nós temos praticamente a história da redenção aqui nesse texto. Nós temos 3 declarações aqui. Eu acho que valeria a pena a gente analisar cada uma delas. A primeira informação que vem desse texto é que Jesus não cometeu pecado. Né? O texto diz: aquele que não conheceu o pecado. Então Jesus veio ao mundo e ele não conheceu o pecado. Uma vez, inclusive, ele disse: olha, vem aí o príncipe deste mundo e ele não tem nada comigo. Então Cristo viveu uma vida de impecabilidade, né? Mas a segunda declaração, a segunda informação aqui desse texto diz o seguinte: Deus o fez pecado por nós.
E a gente fica pensando, o que Paulo quis dizer com isso? Em que sentido Deus fez Cristo pecado por nós? Então, a forma fácil, simples de explicar isso aqui é que na cruz, Cristo assumiu a culpa que nós tínhamos. Então, ele foi, ali na cruz, a ira de Deus recaiu sobre ele. E Cristo puniu o pecador em Cristo, mas ele está ali assumindo o nosso lugar. Ele veio ao mundo, a gente pode dizer assim, em condição pecaminosa, mas não com natureza pecaminosa. Então, ele foi afetado, mas não infectado. Ou seja, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, não é? Então, ele veio ao mundo em condição pecaminosa, mas não com natureza pecaminosa. E, de fato, ele viveu uma vida de impecabilidade, como o texto diz. Então, ali na cruz, Deus estava punindo o pecador em Cristo. Éramos nós que devíamos estar lá. Então, por isso que Paulo diz, Deus o fez pecado por nós. Só que como ele viveu uma vida justa, então ele pôde se salvar pelos seus próprios méritos, mas agora ele dá isso para nós. Aí vem a terceira declaração de Paulo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo. Então, Jesus ali na cruz cumpre todos os requisitos para fazer a reconciliação entre Deus e os homens. E eu acho que o autor do Guia de Estudos escolheu esse texto justamente porque esse texto acaba introduzindo tudo que a gente vai discutir na sequência. Cristo ali na cruz, ele cumpriu todos os requisitos para fazer paz, para trazer paz entre Deus e os homens, para reconciliar Deus e os homens. É interessante esse aspecto da maneira que Paulo coloca a frase aqui, olha, fôssemos feitos justiça de Deus. Parece que tem uma dimensão de justificação pela fé, de que nós somos declarados justos, né, pela graça de Deus, mas parece que tem uma dimensão cósmica aqui também, de que nós, através de nossa justificação, Deus é justo, né? Então, todo esse processo do plano da redenção não serve só para nos salvar, serve também para justificar o caráter de Deus diante do universo. Então, a cruz, essa maneira que Deus atuou em imputar os pecados sobre Cristo, e agora Cristo imputa a sua graça sobre nós, isso declara também quão justo, quão amoroso e quão justo é Deus para todo o universo. Eu creio que uma maneira também de interpretar esse texto aqui é a partir do sentido simbólico do verbo fazer nas duas frases que ocorrem aqui. Porque o texto diz que Deus fez Jesus pecado. Depois diz que o texto nos diz que Deus nos fez justiça de Deus. Veja que o verbo fazer aqui me parece bem no sentido simbólico, porque a ideia do verbo aqui é que Deus colocou sobre, não é? E usa-se o verbo fazer, mas a ideia é colocar sobre, porque Jesus não foi feito pecado, nem nós fomos feitos justiça. Ou seja, eu não sou justiça e Jesus também não é pecado. A ideia é simbólica. A ideia aqui é que Deus colocou o pecado sobre Cristo e este ato fez com que ele tivesse legitimidade para colocar a justiça em nós. Então, Cristo não tinha pecado e recebeu. Nós não tínhamos justiça e recebemos. Então, foi o ato e a escolha de Cristo em assumir isso que possibilitou que nós tivéssemos a justiça. É aquela frase linda que nós repetimos muitas vezes, né? Cristo foi tratado como nós merecemos para que nós pudéssemos ser tratados como Ele merece. Coisa impressionante, né? Bendito seja Deus. E através desse sacrifício de amor, Deus agora Deus faz reconciliação das obras más. E eu gostaria de lançar mão dos versos 21 e 22 para falarmos alguma coisa sobre o tema. Eu gostaria de ler com vocês o verso 21, capítulo 1 de Colossenses, verso 21, que vai dizer: E a vós outros também que, outrora, erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Parece que os colossenses e os gentios estavam passando por algum tipo de alienação de Deus e uma certa hostilidade em relação a Deus. O homem não estava apenas distante de Deus, eles eram inimigos de Deus. Eles não estavam apenas cegos, eles eram rebeldes contra Deus. A inimizade aqui é conceitual e também moral. Percebam bem, e inimigos no entendimento. Isso é interessante a gente entender isso, porque o entendimento errado produz obras erradas. Exato.
Sabe, o pensamento dirige então o comportamento. E as obras malignas são frutos de entendimentos errados. Muito bom. É isso que está descrevendo aqui. E agora eu gostaria de convidar você, juntamente comigo, nós aqui, a lermos o verso 22. Esse verso 22 impacta o nosso coração e precisamos fazer com que essa joia esteja internalizada na nossa mente, no nosso coração. O verso 22 vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que texto poderoso! Olha que bênção maravilhosa da reconciliação. Quanto ao passado, aqui está dizendo, temos paz com Deus. Quanto ao passado, temos paz com Deus porque Ele nos reconciliou. Sabe, amigos, nossa relação com Deus foi restaurada. Não há mais barreira entre nós e Deus. É o que está também em Romanos capítulo 5, verso 1. Fomos justificados, a inimizade foi tirada, foi removida, o muro da separação foi quebrado. E toda a condenação foi então cancelada. Romanos 8, verso 1. Toda a justiça de Cristo agora foi imputada em nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. E agora temos paz com Deus, temos a paz de Deus e temos conosco o Deus da paz. E preste bem atenção, olha para o presente, porque esse texto, além de nos fazer um convite para o passado, também nos convida para o presente. Olha só, Deus não apenas nos reconciliou consigo por meio de Cristo, são agora santos. A Bíblia vai chamar santos. Que coisa interessante. Nós somos, e a finalidade da reconciliação é a santificação. Somos santos. Antes servíamos prazerosamente o pecado, mas agora nós somos santos. Agora nós somos inteiramente consagrados e separados para Deus. E vai ter uma outra palavrinha, inculpáveis. A palavra grega aqui que aparece nos dá um sentido de sem manchas. Sem manchas, nós podemos nos apresentar sem manchas, pela justiça de Cristo imputada em nós. E a Bíblia vai também descrever que somos irrepreensíveis. Quando nós temos filhos, né? Quando nossos filhos falham, fazem alguma coisa, nós falamos assim, não, nós vamos repreendê-los desta obra. Mas se Cristo, temos a justiça de Cristo, diante de Deus nós somos irrepreensíveis. Não tem mais acusação, porque Cristo pagou a conta em nosso lugar. Que coisa poderosa. Esse texto, assim, enquanto ele estava falando, me chamou a atenção por um detalhe. Existe no mundo cristão, algumas pessoas dizem o seguinte, olha, Jesus aceita você do jeito que você é. Isso é verdade em parte. Isso é verdade em parte. Assim, Jesus nos chama, mas é tão tal que Jesus não aceita a gente exatamente como a gente é, que quando a gente vai a Ele muda a gente. É verdade. Não é? Por exemplo, aqui o texto está dizendo, nós éramos estranhos e inimigos. Vai a Cristo, não permanece mais do jeito que está. Não é? Então, é preciso haver uma mudança. É preciso haver uma mudança. Então, de estranhos e inimigos, agora eles se tornam santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Paulo diz a mesma coisa aqui em Romanos, capítulo 5, nos versos 6, 8 e 10. No verso 6 ele diz, capítulo 5 de Romanos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, nós éramos fracos. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós éramos fracos, nós éramos pecadores. E o verso 10. Porque se nós, quando inimigos... Então, veja, nós éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos. Aí ele diz no verso 10. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, de fato, Jesus nos chama como nós estamos, mas Ele nos ama muito para nos deixar como nós estávamos. Então, assim, esses textos apontam para o fato de que quando uma pessoa vai a Cristo, o resultado natural é uma mudança brusca, uma mudança radical na vida do crente. Exatamente. Então, uma outra, no episódio anterior, nós mencionamos de que a epístola, ou a carta aos Colossenses, é uma carta cristológica.
E olhando do ponto de vista da cristologia, ou seja, do estudo da pessoa de Cristo, é interessante você notar como que Paulo aqui, mais uma vez, ele está unindo o divino com o humano, nesse contexto aqui, né? Então, nos versos que nós temos no episódio anterior, que fala que Cristo era a imagem do Deus invisível, porque dele foram criadas todas as coisas, então ele é plenamente Deus, ele é o Criador de todas as coisas, tudo feito por ele, para ele. Mas no verso 20, ele começa a mostrar a humanidade de Cristo, diz assim, olha, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Quem tem sangue é ser humano, é homem, então é Deus, mas é homem. E agora aqui mais uma vez no verso 22, que o Patrick muito bem nos leu, ele reconciliou no corpo da sua carne. Veja, Cristo, para realizar o que ele realizou, ele precisava ser plenamente Deus e plenamente homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele tinha que ser plenamente Deus e plenamente homem. Apenas Cristo encarnado pode trazer reconciliação. Se fosse o Deus sem encarnação, não era suficiente. E se fosse um homem sem ser Deus, não era suficiente. Mas o Deus encarnado era o que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser plenamente reconciliados. Isso parece ser uma tônica, né, ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus, quando você começa a ler Hebreus, em Hebreus 1, Hebreus começa a mostrar que Jesus é igual a Deus, Jesus é Deus. Quando você vai para o capítulo 2, a tônica agora é que Jesus é homem. Inclusive, assim, no capítulo 1, o autor utiliza alguns salmos, né, para apontar para a divindade de Cristo. No capítulo 2, ele começa a falar sobre o fato de que Jesus veio morrer e apresenta Jesus de fato assim como um ser humano. E aí depois, nos capítulos 3 e 4, nós vemos ali o convite, venhamos com ousadia até o santo trono de graça, porque Jesus abriu o caminho de acesso. Então, Jesus, ele cumpre todos os requisitos para ser o nosso mediador no santuário celestial. No capítulo 1, ele é plenamente Deus. No capítulo 2, ele é plenamente homem. E por isso ele pode ser o nosso intercessor. Isso me fez lembrar também, a gente está falando aqui de reconciliação, tem uma declaração de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, quando ele fala do ministério da reconciliação. Eu acho isso muito, muito importante, eu acho que vale a pena trazer aqui para essa discussão, porque uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, agora nós nos tornamos instrumentos de reconciliação. E Paulo diz que Deus nos dá o ministério da reconciliação. Acho que vale a pena ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Onde Paulo diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, primeiro, nós somos reconciliados a Deus por meio de Cristo. Aí o final do verso 18 diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo, como alguém completamente apaixonado pela missão, eu acho que ele não conseguiria escrever isso sem colocar essa notinha aqui no final do verso 18. Ou seja, nós somos reconciliados com Deus, mas agora nós temos o ministério da reconciliação. Então, nós imitamos a Cristo em um ministério da reconciliação. Está aqui novamente a ideia de discipulado e de imitação de Cristo. Exatamente. Que bom saber que Deus fez paz conosco, né, por meio do Evangelho, reconciliou nosso entendimento com o entendimento dele, para que nós possamos praticar obras justas e ajudar outras pessoas também a conhecer a Deus e ter paz com Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu quero falar ao seu coração. Sabe, a família é uma coisa linda, não é? É muito bom ter uma família, ter o lar. Sabe que a família é o projeto inicial de Deus para a humanidade. Na verdade, é o projeto de Deus. E eu quero dizer inicial porque foi uma das primeiras coisas que Deus fez para nos abençoar. Nós fomos feitos para viver em família. Mas, infelizmente, o pecado danificou as nossas relações, não é? Prejudica o nosso relacionamento com o cônjuge, com os filhos, e aí vem desarmonia, vem separação, vem adultério, vem uma série de coisas que atrapalham muito a nossa vida, não é? E Deus quer restaurar isso. Um dos motivos centrais do Evangelho também é restaurar nossos relacionamentos familiares, porque Deus salva as pessoas também em família.
E é por isso que nós estamos lançando essa revista Esperança muito especial, uma edição especialmente para falar de família, para falar de restauração de lares, para falar de casamentos edificados na palavra de Deus, para falar de educação de filhos, para ajudar você a se desenvolver na fé, vivendo essa experiência não sozinho. Ninguém é uma ilha, vivendo em família. Sabe, existe esperança para a sua família se eventualmente ela está passando por dificuldade, e eu tenho certeza que essa revista vai ajudar você. Então faz o seguinte, agora pega o seu celular, isso mesmo, e manda uma mensagem de WhatsApp para esse número que está aparecendo aí agora na sua tela, que a nossa equipe vai acolher com muito carinho a sua mensagem, vai fazer um cadastro bem rápido para você e você vai receber na sua casa, no seu lar, essa revista que é um presente de Deus para abençoar a sua família. Um oferecimento dos Anjos da Esperança, por isso você não tem que pagar nada por isso, tá bom? Então, não deixe de mandar, mande agora mesmo essa mensagem para você receber essa revista muito especial. A gente está falando de reconciliação, não é? E reconciliação promove esperança, não é, Denilton? É isso mesmo. Paulo é o tipo de pastor, Paulo é o tipo de evangelista que ele está preocupado não somente em trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo, mas ele quer que as pessoas permaneçam ali. Uma vez que nós fomos reconciliados com Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo. Paulo está muito preocupado com isso. Eu acredito que Paulo aprendeu isso com Cristo. Né? Em um episódio anterior, alguns episódios anteriores, nós falamos sobre João 15, né? Jesus falando ali sobre a permanência. Começar a carreira cristã, eu acho que não é difícil. Quando nós fazemos um evangelismo, quando nós falamos de Cristo, as pessoas se encantam com a mensagem do evangelho, porque é uma mensagem muito bonita e as pessoas vêm. Mas só que começar a jornada não significa que a pessoa vai terminar a jornada. E Paulo está muito preocupado em não somente iniciar a jornada, mas completar a jornada. Inclusive, ele se preocupava com a vida dele mesmo, né? No finalzinho da vida ele diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira. E Paulo, então, quando está escrevendo para a sua audiência, ele toca nesse ponto da permanência. E ele faz isso aqui em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, ele diz assim, capítulo 1, verso 23, se é que permaneceis na fé. Não é somente permanecer, mas permanecer na fé. E fé aqui, a gente pode dizer que é o conjunto dos ensinos né, de Cristo, dos apóstolos, né? Então, permanecer nisso aí. Mas como é que a gente permanece? Aí Paulo fala de 3 maneiras, né? Número 1, nós permanecemos na fé alicerçados. Número 2, nós permanecemos na fé firmes. E número 3, nós permanecemos na fé não nos deixando afastar da esperança. Né? Eu quero me delongar aqui nessas 3 informações. Como a gente permanece na fé? Ele diz, primeiro, nós permanecemos alicerçados. Ou seja, Paulo está dando a ideia de um sólido fundamento. Né? Então, quando uma casa ela é erigida sobre um sólido fundamento, ela não vai cair. Então, a gente precisa estar erigido sobre um sólido fundamento. E que sólido fundamento é esse? A gente precisa de outro texto para entender isso. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Olha só que coisa linda Paulo diz aqui. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E aí ele diz quem é o fundamento, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, quando Paulo diz que nós devemos permanecer na fé alicerçados, Paulo está dizendo nós precisamos permanecer na fé em Cristo, né? Alicerçados em Cristo. E aí a segunda maneira que ele apresenta de permanência na fé é sintetizado nessa palavra firmes, que dá a ideia de alguém que está assim em pé, parado. Né? Alguém que está em pé, parado, está ali. Firme, alicerçado, parado. E não somente isso, aí a próxima informação é a seguinte, permaneça firme, parado, e ele diz, não vos deixando afastar, não se mova. Ou seja, é como se ele quisesse dizer o seguinte, coloca os olhos em Cristo, permanece olhando para Cristo e avança olhando para Cristo. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, olhando para Cristo. E aí, usando as palavras de Hebreus, autor e consumador da fé. Então, como é que a gente permanece na fé?
A gente permanece na fé colocando os olhos em Cristo, alicerçados nele, firmes nele, não nos afastando dele. Se a gente fizer isso, a gente vai permanecer até o fim. É como se ele dissesse assim, olha, se prepare, porque na vida cristã vocês vão encontrar momentos de terremoto. A terra vai tremer. Vocês vão encontrar momentos de muita tormenta. E como Jesus ensinou, né? A casa precisa estar firmada sobre a rocha. Porque se estiver firmada sobre a areia, quando vier os ventos, elas vão cair. E é curioso que na Bíblia, em geral, o tema da perseverança está geralmente associado com o tema da perseguição. Você gosta muito de Apocalipse, eu também gosto, e todos nós. Apocalipse 12, 17 fala de uma grande perseguição do dragão, não é? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12, que é o texto realmente que eu queria destacar, fala de perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por que a palavra perseverança aparece nesse contexto aí? Exatamente porque essas duas passagens, que são sinônimas aí, elas estão apontando para um período de grave perseguição e que a igreja precisa se manter firme. Então, o apóstolo está dizendo, olha, não é só mar de rosas, não é só alegria a vida cristã. Tem sofrimento, tem dificuldade, mas se mantenha firme, se mantenha perseverante. E é curioso que Apocalipse vai nos dar o caminho para isso, né? A solidez está guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé e o testemunho de Jesus. Se você me permite, aí entrou em Apocalipse, aí... Eu mexi com você. Acende um fogo, sabe? Apocalipse 14, 12, o texto que você menciona, trata da questão da perseverança dos santos e tem um texto que é praticamente sinônimo desse, que é Apocalipse 13, verso 10. O verso 10 termina dizendo, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando você vai para o verso 11, você tem aquela besta de 2 chifres. E o texto vai tratar de uma intensa perseguição contra o povo de Deus no final da história. Não é? Então, parece que o que João está dizendo aqui, quando ele coloca aqui perseverança e fidelidade, capítulo 13, verso 10, e aí coloca perseverança dos santos, capítulo 14, verso 12, é como se ele quisesse dizer o seguinte, para você enfrentar o que está entre Apocalipse 13, 11 em diante, você precisa de perseverança para enfrentar tudo isso. Ou seja, perseverança é a característica que vai marcar o povo de Deus no tempo do fim, no final da história. Um dos hinos que eu mais gosto no nosso hinário é Não Desistir. Não desistir. Lindo. Porque a vida cristã é isso, é permanecer. Não dá para desistir. E existe muita tentação para desistir. Né, Patrick? As provações, as perseguições são um dos elementos e estratégias do inimigo para a gente olhar para trás e abandonar a carreira. Né? É verdade. Nenhum de nós estamos incólumes das vicissitudes da vida. Nós não vivemos em um estufo espiritual. Na nossa trajetória cristã, seremos perseguidos, afligidos, mas, contudo, temos a esperança em Cristo e a vitória nele. Por isso devemos sempre ter Cristo adiante de nós, porque Ele é o nosso salvaguarda. Amém, amém. E é com Ele que nós mantemos, né, a nossa jornada, a nossa carreira cristã. Um detalhe interessante do verso 23, que a gente está explorando agora, gostaria de ler ele de novo, Colossenses capítulo 1, verso 23, diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A primeira coisa é quão lindo é saber de que já na época de Paulo, no final da vida missionária de Paulo, o evangelho tinha sido pregado, ou seja, de alguma maneira todo o Império Romano, o mundo conhecido da época já tinha pelo menos ouvido falar algo do Evangelho. Mas algo que eu gostaria de destacar é o conceito de esperança. Veja, a esperança é um conceito central, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, não é à toa que a Novo Tempo é o canal da esperança. Não é à toa que a revista chama Revista Esperança. A esperança é central, né? É um conceito central no Antigo e Novo Testamento. Não quero me alongar ou também trazer informações necessárias, mas só alguns detalhes interessantes sobre isso. No hebraico, a gente que é no Antigo Testamento, a gente tem 2 palavras para esperança. Porque em português, esperança ela tem um significado sempre mais, às vezes, abstrato, a expectativa, né? Mas na Bíblia nem sempre é assim. Às vezes, esperar é como eu pedir algo pelo aplicativo, uma comida pelo aplicativo, estou esperando chegar. Não é uma expectativa, só estou ali esperando os meia hora, 40 minutos.
Então você tem essa ideia, a palavra yahal em hebraico tem essa ideia de apenas esperar. Mas tem uma outra palavra que chama kavá. Essa palavra, a raiz dela é de um verbo que significa esticar. A ideia é como se você estica a corda e ela tensiona. E você está sempre em expectativa. Né? Essas duas palavras, elas se unem no Salmo 39, verso 7. E esse é um salmo bonito, porque lembra também de um eu vou dizer um jargão adventista, que foi muito tempo suficiente provocado pelo pastor Bulhon, que a esperança é Jesus. Né? Então, observe aqui o Salmo 39, verso 7. E eu, Senhor, que espero? O primeiro espero aqui é essa espera de você esperar a comida chegar, entendeu? Mas só você está esperando o tempo passar. Mas aí o salmista responde, tu és a minha esperança. Ele usa essa outra palavra que tem a ver com expectativa. Então, assim, essa ideia de expectativa. Então, o Senhor é a nossa esperança. O apóstolo Paulo explora essa ideia de esperança. No Novo Testamento, lógico, foi escrito em grego, não em hebraico. Mas Paulo, ele usa aqui, no verso 23, ele usa a ideia, a esperança do Evangelho. Depois, no verso 27, ele vai dizer a esperança da glória. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz que a esperança é viva. Amém. Certo? Então, você tem vários conceitos sobre esperança. A primeira delas é essa expectativa que o Evangelho proporciona, de que a vida não se resume a este mundo, a vida se resume a algo melhor. Né? Mas o Evangelho também não, a esperança do Evangelho não engloba apenas a expectativa do céu, ela engloba a expectativa do perdão agora, né? De uma vida melhor agora, porque o Evangelho também nos ajuda a viver melhor agora. E além disso, a esperança, ela também tem essa dimensão da glória, mas a Bíblia personifica a esperança. Por isso que ela é viva, como diz em 1 Pedro, e por isso que o Senhor é a nossa esperança. Porque a esperança ela é personificada, no sentido de que a esperança é uma pessoa, é Jesus, é Deus. E porque Ele é a esperança, nós podemos ver uma expectativa positiva de que Ele cuida de nós e de que o céu é uma realidade. Amém. Amém. Tem um detalhe curioso na etimologia que é a origem da palavra esperança em nossa língua, a língua portuguesa. Porque esperança tem a ver com semente, não é? Algo que se planta. E isso eu acho que é muito significativo para falar do Evangelho e daquilo que nós esperamos, né? Algum dia, em algum momento na vida, Deus plantou isso no nosso coração. E isso está crescendo como uma planta, não é? Que vai se desenvolvendo até o dia em que ela realmente aparece, cresce e frutifica, né? Então, essa esperança foi plantada em nós, de que Jesus vai voltar em breve. E isso mantém viva a nossa fé. Enquanto essa semente estiver enraizada dentro do nosso coração e estiver se desenvolvendo, nós vamos continuar olhando para o alvo, que é Cristo, vamos continuar mantendo nossa atenção nele, e não haverá nada nesse mundo, nenhuma provação, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade que poderá tirar a nossa atenção de Cristo. Em outras palavras, é a esperança que nos sustenta em tempos de prova, né? Tem um hino do Novo Adoradores que diz assim, Ele vai agir. Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, Ele vai agir. Isso me faz lembrar o Salmo 46. Você falou do Salmo 39, eu me lembrei do Salmo 46, porque você tinha comentado, né, que nessa vida a gente passa por grandes tormentas, às vezes o chão sacode, né? E o Salmo 46 está tratando exatamente disso, mas o Salmo 46 também trata de esperança. O Salmo 46 começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, do que o salmista está falando? Está falando de um tremor dos montes no seio dos mares, e quando isso acontece um tsunami. Isso. Né? Mas o salmista continua dizendo o seguinte, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí você mencionou um pouquinho de hebraico, eu vou entrar também aqui um pouquinho, porque o texto original não diz há um rio, o texto original diz simplesmente um rio. Então tem uma tormenta e aí o salmista diz um rio. Que é um sinal de esperança, né? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. E depois o texto vai dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o Salmo expressa a esperança de que Deus vai lutar, de que Deus vai agir.
E em tempos de prova, é isso que sustenta, é isso que nos sustenta. Quando a gente sabe quando a gente tem a confiança de que mais cedo ou mais tarde Deus vai colocar a mão e Ele vai agir, isso nos ajuda a atravessar a tormenta, a E prova. você menciona perseverança, é muito mais fácil perseverar se eu tenho esperança. É muito Claro. mais difícil perseverar se eu não tenho uma expectativa de que dias melhores virão, né? Mas quando vem as tribulações e eu tenho essa esperança, é muito mais fácil perseverar hoje. O apóstolo Paulo agora ele conclui no verso 24 essa ideia, ele fala de perseverança, fala de esperança. Agora no verso 24 ele diz, olha, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo, que é a igreja. Então veja, Paulo de novo fala de alegria, mas essa declaração de Paulo aqui, e o amigo Patrick é do Rio de Janeiro, a gente fica sempre falando que o Rio de Janeiro não é para amadores, mas Paulo também às vezes não é para amadores, no sentido de que, claro, todo mundo pode ler Paulo e entender, porque a Bíblia é inteligível para todas as pessoas, mas Paulo às vezes traz algumas expressões que deixam uma pulga atrás da orelha, né? Ele diz assim, olha, preencho o que resta das aflições de Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Parece que Paulo está dizendo que o sofrimento de Cristo não foi completo. Alguém pode ler esse texto e entender assim, olha, mas faltou algo para Cristo fazer que Paulo tem que fazer? Porque Cristo fez tudo já. Cristo é suficiente, ele já sofreu o que tinha que sofrer. Qual que é essa ideia? Há muitas explicações para isso. Para mim é que uma das que faz mais sentido e que realmente eu acho que capta a essência de preencher o que as aflições de Cristo é uma experiência que o próprio Paulo experimentou. Vamos nos lembrar, em Atos capítulo 9, descreve a conversão de Paulo. E nós vemos também ali a descrição lá em Filipenses, no começo, na metade da lição, mais ou menos, de que Paulo era fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, perseguidor da igreja. Então Paulo perseguia a igreja. Quando ele ia para Damasco, perseguia os cristãos de Damasco, na estrada Jesus aparece para ele. Mas curiosamente, o que Jesus pergunta para Paulo? A pergunta lógica seria assim, Paulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Correto? Essa era a pergunta lógica, porque Paulo perseguia os cristãos. Mas a pergunta de Cristo para Paulo é, Paulo, por que você me persegue? Olha, Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo não conhecia Jesus. Ele perseguia a igreja. Então, o preencher do sofrimento de Cristo aqui é que há uma ligação tão íntima entre Cristo e a igreja que quando a igreja sofre, Cristo sofre. Quando Paulo sofria, Cristo sofria. Eu acho que esse é o sentido desse texto. Extraordinário, muito boa explicação, e a gente pode participar também do sofrimento de Cristo, e isso é glorioso para todos nós. Ele já sofreu em nosso lugar, já nos deu o direito a ter a vida eterna, e enquanto passamos pelo os vales da sombra e da morte, nós temos a presença dele confortando o nosso coração e nos guiando para a esperança. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. A gente está de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia e nós agradecemos a sua companhia conosco. De maneira especial, quero falar a você que é anjo da esperança. Muito obrigado, viu, por você ajudar a Novo Tempo a ser mantida no ar. A Novo Tempo é um grande milagre de Deus e ela é feita com as orações, com as doações, não é? Com as pessoas que dedicam tempo também para estar aqui, mas eu destaco as doações, que é a sua parte nesse processo tão lindo, não é? Você já percebeu que na Novo Tempo nós não temos intervalo comercial? Nós temos intervalo, blocos entre os blocos dos programas, mas quando você vai para esse intervalo, o que você encontra lá? Você encontra mais mensagem de esperança, você encontra mais dicas do coração, você não encontra nenhum produto sendo vendido. Você já parou para pensar o que significa isso? Esses horários poderiam ser vendidos para empresas que poderiam vender seus produtos aqui. Mas nós escolhemos não fazer isso. Por quê? Porque nós dedicamos toda a nossa programação para pregar o Evangelho. E é por isso que nós precisamos de doações para manter a Novo Tempo no ar. Eu agradeço você que faz isso e quero convidar você que ainda não é anjo da esperança a se tornar também um anjo da esperança enviando suas ofertas para cá. A Novo Tempo não recebe os dízimos. Os dízimos são entregues na Casa do Tesouro, que é a igreja. Nós recebemos aqui as ofertas de pessoas que entendem que podem doar um pouco mais dos seus recursos para manter essa instituição no ar. E a gente não estipula nenhum valor, você e Deus decide o que é e o que você pode enviar para cá, tá bom? Então,
manda agora uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um cadastro, a nossa equipe vai acolher você e você vai fazer parte dessa corrente do bem. Amigo Patrick, vamos contigo. Vamos lá, amigo. Eu gostaria novamente de falar um pouquinho sobre o verso 24 e eu gostaria de lançar mão, mais uma vez, lermos esse verso poderoso da palavra de Deus, verso 24 do capítulo 1, que vai dizer: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O pastor Alberto falou muito bem que preenche o que resta das aflições de Cristo. Nenhum homem, nenhum patriarca, nenhum profeta, nem tampouco um apóstolo, homem algum, poderia entregar a sua vida num sacrifício vicário para salvar o homem. Ninguém preenche esses requisitos para salvar de forma vicariamente o homem. Só apenas Cristo. O que Paulo está querendo nos informar aqui é muito claro, porque ele sofre, passa por esses sofrimentos em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, assim como o mundo perseguiu a Cristo, persegue a igreja também por causa de Cristo. Assim, as perseguições aos filhos de Deus são inevitáveis. Se você olhar, por gentileza, acompanhe comigo, por favor, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo vai deixar isso de forma muito clara para a gente. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As aflições de Cristo são herança dos cristãos. E eu quero salientar um detalhe muito especial. A igreja não é mais fiel por ser mais perseguida, porém é mais perseguida por ser mais fiel. Todas as vezes que somos fiéis a Cristo, Satanás, o mundo vai tentar nos oprimir, mas nós temos Cristo Jesus que é por nós. Amém. Deus seja louvado. Eu acho muito interessante a maneira como Paulo fala de sofrimento. Se a gente voltar um pouquinho aqui no verso 24, Filipenses a gente estudou aqui nessa temporada que Filipenses é a carta da alegria. Mas Paulo não fala de alegria somente em Filipenses, ele fala de alegria em outros lugares também. Inclusive aqui em Colossenses ele também trata do tema da alegria. E aqui no verso 24 do capítulo 1, uma declaração muito forte, Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Aí alguém que está lendo esse texto pode se perguntar o seguinte: seria Paulo uma espécie de masoquista? Como é que alguém se alegra no sofrimento? Alguém só pode dizer isso porque ele sabe que o sofrimento é parte de um plano maior, tem alguma coisa maior. Ele é apenas um personagem em uma história muito maior, a história do Evangelho. E é interessante que quando ele vai falar do Evangelho, ele vai utilizar a terminologia de mistério, nos versos 26 e 27, que esse aqui é outro ponto muito interessante. O Alberto disse no bloco anterior que Paulo não é para amadores, às vezes dá um pouquinho de trabalho a gente entender o que Paulo quer dizer. Mas se a gente prestar atenção no texto, a coisa começa a ficar clara. Eu queria ler esse texto aqui, o verso 26 e o verso 27, quando Paulo está falando sobre essa questão do mistério, né? Primeiro, eu acho que vale a pena voltar aqui para o verso 25, porque no verso 25 ele termina falando sobre o cumprimento da palavra de Deus. E a ideia de mistério que vai ser apresentada no verso 26 tem relação com o que ele disse no verso 25, a palavra de Deus. Aí no verso 26, ele diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu destaco aqui 4 características desse mistério, talvez 5, se a gente voltar para o verso 25. De novo, o verso 25 ele fala sobre o pleno cumprimento da palavra de Deus. Aí ele vai explicar o que é isso. O pleno cumprimento da palavra de Deus é o mistério de que ele está falando. E aí no verso 26, ele vai começar a dar algumas características. Característica número 1, esse mistério estava oculto dos séculos e das gerações. Característica número 1. Isso aqui me faz lembrar, por exemplo, o que ele fala lá em Gálatas, capítulo 3, verso 8, quando ele diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. É como se ele quisesse dizer o seguinte, que as boas novas de salvação não começaram a ser pregadas com ele. Isso começou a ser pregado lá atrás.
Então, em Abraão, quando Deus disse, em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, então Deus já estava pré-anunciando o evangelho para Abraão. Então, esse mistério ele se manteve durante as gerações. Característica número 1. Característica número 2, no final do verso 26, se manifestou aos santos. Então, esse mistério estava oculto durante gerações e agora se manifesta aos santos. Mas o leitor ainda está se perguntando, Paulo, explica para mim o que é esse mistério. Tenta colocar isso em uma frase, em uma palavra. Aí ele continua aqui no verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ou seja, esse mistério que estava oculto, que agora se manifestou, esse mistério está sendo proclamado entre os gentios. Aí agora a gente já começa a ter uma ideia de que mistério é esse. E para finalizar... Para os gentios era misterioso. Para os gentios era misterioso. Mas aí agora ele termina e ele diz assim, quando ele fala do mistério entre os gentios, isto é... Aí agora ele explica. Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. E para que não fiquem dúvidas, se a gente vai aqui para o capítulo 2 e o verso 2, ele vai falar sobre o mistério novamente. Capítulo 2, verso 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Então, Paulo está falando aqui, ele diz, olha, eu me regozijo no sofrimento. Por quê? Porque ele sabe que ele é apenas um personagem de um plano muito maior, de uma história. A história de Paulo, ela está encaixada em uma história muito maior. Ele sabe que no final, tudo vai acabar bem. E aí outro ponto importante sobre a questão do mistério, Paulo era alguém que lia muito o Antigo Testamento. Eu acredito que quando ele fala do mistério, ele está pensando também no livro de Daniel. Porque o livro de Daniel fala sobre o mistério. Inclusive, quando você tem aquele sonho lá de Nabucodonosor, que ele chama as pessoas para interpretarem e os sábios não conseguem, e Daniel aparece, e Daniel diz assim, há um Deus no céu que revela mistérios. E que mistério é esse revelado? É a superintendência de Deus na história humana. Deus conduzindo a história humana. Então, com isso, Paulo quer dizer que o evangelho é Deus mostrando, eu tenho tudo sob controle. Amém. Então, o homem caiu em pecado, mas Deus está dizendo, eu tenho tudo sob controle. E eu gosto de pensar o seguinte, se Deus tem este mundo sob controle, Ele tem também a nossa vida nas mãos dele sob controle. Se Ele pode conduzir a história do mundo, Ele pode conduzir também a história da nossa vida. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito linda para todos nós refletirmos e colocarmos em prática. Eu acho que faz muito sentido essa conexão com Daniel, porque especialmente as profecias de Daniel apontam ou revelam a superintendência de Deus na história e a preservação do remanescente em face das terríveis perseguições que o dragão, usando os seus agentes, faz contra o povo de Deus com o objetivo de eliminar o remanescente, com o objetivo final de que a semente da esperança não germinasse no mundo. Ou seja, quando toda a perseguição contra a igreja de Deus, ela tem o propósito de dizimar o povo de Deus para que Jesus não nasça. No passado era esse o objetivo. Mesmo assim, Deus foi conduzindo e preservando o seu povo para que Jesus nascesse e se cumprisse aquilo que foi prometido no passado, no proto-evangelho, repetido a Abraão, como você mencionou, que a cabeça da serpente seria esmagada e as famílias da terra, todas as famílias da terra, todas as nações do mundo seriam alcançadas com o evangelho. É o que se cumpriu o que Paulo diz aqui. Gentios, o mistério foi revelado. E o mistério é Cristo em vocês, que não tinham esse direito, mas Cristo ofereceu isso para vocês. Né? Amém. Um aspecto interessante da ideia de mistério, especialmente no Novo Testamento, é porque Paulo chama Cristo é o mistério da encarnação, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade, ele menciona depois em Timóteo. Mistério não é só algo que está escondido, mistério é algo que está além da capacidade humana entender se não fosse revelado. Então são coisas que nós só conhecemos porque foram reveladas. Que a mente humana pode pesquisar, pode estudar, pode ir atrás, jamais compreenderia se não fosse uma revelação de Deus. A lição, ela encerra, essa lição número 9, ela encerra com o capítulo 1 de Colossenses, os últimos 2 versos. Ele diz assim, olha, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria,
a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim eu me empenho, esforçando-se o máximo possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. 2 elementos rápidos aqui. A primeira coisa, a pregação de Paulo se centralizava na pessoa de Cristo, é ele a quem ele anunciava. Mas veja que não é um Cristo vazio, é um Cristo acompanhado de ensino, advertência e em toda a sabedoria. Há muitas pessoas que procuram um Cristo vazio, um Cristo místico, né? Mas é o Cristo com seus ensinos, é o Cristo com toda a sabedoria, certo? Então, eu não posso ter Cristo se eu não quero ter os seus ensinos. Eu não posso ter Cristo se eu não quero seguir as suas doutrinas. As duas coisas acompanham juntas. Então, Paulo pregava a Cristo para que eles tivessem toda a sabedoria. Não é um Cristo vazio, é um Cristo com as suas doutrinas. E ele continua dizendo, para isso, fim, eu me empenho segundo o poder de Cristo. Ou seja, você tem aqui esforço humano aliado ao poder divino, né? E esse é um conceito central, esforço humano aliado ao poder. Esse é o segredo do sucesso. É se esforçar o máximo, mas não sozinho, com o poder de Deus. Eu termino com uma breve declaração aqui de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, escritora cristã. Ela diz o seguinte, olha, o esforço humano nada realiza sem o divino poder, e sem o empenho humano, o esforço divino é em relação a muitos de nenhum proveito. E ela diz, sua graça é dada para operar em nós o querer efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. A união do homem com o poder de Deus. A equação mais poderosa que existe é o esforço humano junto com o poder divino. Isso vai resultar numa cooperação infinita e poderosa que vai salvar a cada um de nós. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, confia nele. Ele vai voltar e vai nos salvar. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você.